Olá, você que nos acompanha, estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio número 58, e eu estou aqui com a Marja Viana, já vou apresentá-la. Esse é o terceiro episódio da nossa série de episódios no evento Prospera Mulher, organizado pela CDL Mulher de Tubarão. Nós estamos aqui em Pescaria Brava, no Solar Paulo Felipe, um sítio lindo aqui, já está caindo um ventinho, ficando friozinho, mas a gente está aproveitando demais essa paisagem. E quero te lembrar, se você é novo por aqui, que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio indo ao ar pelo Spotify e o YouTube do Vivi Aprendi Podcast e também pela Rádio Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. E se você ainda não segue o Vivi Aprendi Podcast no Instagram, você pode nos seguir lá para acompanhar os melhores cortes de cada episódio. Bom, a Marja Viana, que está aqui comigo, ela é formada em administração, tem pós-graduação em gestão pública, tem uma história, uma jornada bastante interessante, porque ela trabalhava na área de tecnologia, né, na produção numa usina de carvão, lá no Rio Grande do Sul, até que ela desenvolveu uma alergia severa na pele e ela teve que largar tudo e tomar um novo rumo na vida. Veio para Santa Catarina e aqui fez algumas escolhas que foram importantes e, de fato, aí viraram a chave da vida, da história familiar dela e fizeram com que ela encontrasse seu propósito também. Hoje, ela lidera um time comercial de uma grande empresa, uma empresa, diga-se de passagem, que tem roubado os holofotes no cenário nacional, porque tem atingido uma posição desafiando grandes empresas no setor, que é a Bali, uma empresa de energético, e ela tem também a sua parcela de culpa nesse desempenho da Bali, eu acredito, porque é a coordenadora comercial. Então a gente vai ter um papo aqui bem bacana. Ela também é empreendedora e esse empreender dela tem muito a ver com situações que ela vivenciou. Então tem muita história para contar e a gente tem muito para aprender. Marja, obrigada por estar aqui conosco e compartilhar com a gente a tua história, a tua essência, para a gente poder aprender contigo. Eu que agradeço a oportunidade, porque contar um pouco da minha história, vivenciar o que eu já passei e pensar assim, poxa, valeu a pena e eu posso seguir fazendo o mesmo, sabe? Eu gosto muito disso e esse ambiente todo, né? O Prospera é um evento incrível que aproxima mulheres, é uma oportunidade, eu achei incrível também. Tu tá aqui com a gente, participando disso, porque não só eu, outras meninas também contando a sua história, né? Muito bem, vamos lá. Marja, quando você teve que tomar aquela decisão difícil de largar a tua cidade, largar o teu estado e vir para um outro estado, viver uma nova vida, uma nova realidade, começar do zero uma vida, primeiro de tudo, como foi essa decisão? Eu me lembro até o dia que foi. Foi num feriado de outubro. A gente estava sentado na rampinha da nossa casa lá no Rio Grande do Sul. E, tipo, sabe quando tu acha que acabou tudo? Chegou no fundo do poço, assim? Nós com 3 crianças. O Rio Grande do Sul estava naquela época de economia muito ruim. Meu marido trabalha com vendas. E o principal público que consome no estado é o funcionalismo público. Naquela época, o governo estava pagando salário parcelado. Então, meu marido trabalhava com venda de carro, estava horrível, horrível. E eu não conseguia me realocar, porque como eu tinha uma bagagem de experiência muito grande, nenhum lugar eu ia conseguir emprego. Falava, tu é muito qualificado. Então, eu não podia seguir trabalhando na usina por causa da minha alergia e, ao mesmo tempo, no comércio, ninguém me aceitava. E aí, eu falei pro meu marido assim, se eu vender a casa, a gente vai embora. O que tu acha? Vamos embora para Santa Catarina? E ele falou assim, se tu vender, a gente vai. E eu, então tá. Eu tenho um pensamento muito em relação a pensamento. O que a gente pensa é o que a gente vibra, né? E eu botei na minha cabeça, só que eu não queria que ninguém soubesse. Porque eu acho que pensamento negativo, tipo, muito apegado às crianças, a família toda ali, aquela função assim, será que vai dar certo? Aí pensando no negativo eu não queria nem que botassem placa na minha casa pra que anunciasse a venda. O que eu fiz? Eu fui no Facebook, no Marketplace, e comecei a procurar pessoas que estavam procurando casas, que estavam comentando em anúncios. E aí, a primeira família que eu pesquisei, que eu fiz contato, foi a família que comprou minha casa. Nossa, certeira. Aham.
E aí, claro, não foi da noite pro dia que saiu a venda, demorou 2 anos, mas a gente firmou o contrato, eles alugaram, arrumaram a casa, teve todo aquele processo. Mas eu consegui o que era combinado com meu marido. Eu falei, tá, vendi a casa, agora vamos embora. E aí surgiu um edital de bolsas no Colégio de Odeon, que é o melhor colégio da região. E a madrasta do meu marido me avisou. E lá as crianças estavam em escola particular, né? E eu queria que eles seguissem estudando em escola particular. E eu consegui 100% de bolsa para eles, na melhor escola da região, né? E eu não, é realmente pra gente ir. Na época eu vim pra cá pra estudar pra concurso, porque eu fui criada com isso, sabe? Meu pai falava que mulher negra, pobre, tu não tem como entrar na mesma linha de concorrência de outra pessoa, na mesma formação que tu. Então tu tem que estudar pra concurso público, e era o que eu fazia. Só que com 3 filhos, né, tudo fica mais complicado. E aí a gente veio pra cá com bolsa. No primeiro ano eu ganhei 100% de bolsa, no segundo ano já caiu pra 50%. Aí eu tive que começar a trabalhar. Aí, muito rápido, eu consegui me realocar aqui em Tubarão. E o meu marido, ele voou nas vendas de carro. Meu marido, ele veio pra cá, a gente veio pra cá, eu falo que a gente veio pra cá com um Clio pelado, sem ar-condicionado, com 3 crianças e com um projeto de dinheiro, com valor, um planejamento para 1 ano e meio. A gente tinha que vingar em 1 ano e meio, porque era o tempo que a gente tinha. E deu certinho, 1 ano e meio a gente tava com... Porque eu sempre falava assim, os nossos problemas que a gente tinha tava tudo lá no Rio Grande do Sul. As nossas contas, o nosso problema de saúde tava tudo lá. Quando a gente veio pra cá, virou tudo. A gente conseguiu pagar nossas contas, a gente vendeu a casa, a gente se realocou aqui e a gente realmente recomeçou. E aí quando me perguntam, né, se não desse certo, o que tu faria? Eu nunca pensei. Eu vim com o propósito que vai dar certo. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha pra onde voltar. Então, eu era obrigada a fazer dar certo. E era nós, né, minha família, naquela intenção, sabe? E fluiu. A minha saúde melhorou, eu tinha qualidade de vida para as crianças. Aí depois, logo em seguida, eu me realoquei, também comecei a trabalhar. E o meu marido aqui nas vendas, ele voou. Ele era o único vendedor negro ali na loja dele. E hoje ele é gerente. Então, e eu tenho muito orgulho, sabe, dele. Porque o que ele põe a mão, ele consegue fazer dar sucesso. Ele gerenciava a loja aqui de Tubarão, aí depois foi para Imbituba, conseguiu organizar a loja de Imbituba e agora ele voltou para Tubarão de novo. E com a função dele ser vendedor, eu vivo muito isso, né? Então, ele também me transforma muito. A história da primeira dama ali, ela é o reflexo de várias mulheres, né? Porque a gente vive muito por eles, para eles, mas também a vida deles nos transforma, né? Sim. Quando ela falou ali da virada de chave dos 40 anos, eu sempre falo que eu caio, a nossa vida, eu sou uma casca, assim, eu sou envolta por uma casca, e de tempos em tempos eu troco a casca. Quando eu vim embora pra cá, eu tava tendo uma troca, e agora de novo eu tive outra troca, depois dos meus 40 anos. E a gente se reinventa, a gente reestabelece prioridades, né? Porque o que era prioridade pra mim há 20 anos atrás, não é nem um pouco agora. Tipo, hoje eu me coloco em primeiro lugar. Em primeiro lugar é eu. E eu acho que a gente se colocando nessa posição, a gente consegue administrar todo o resto. Porque a gente vai estar bem pra dar o melhor pra gente, pra nossa família, né? Sim. Pra nossa família, pro nosso trabalho, pro nosso empreendimento. E essa questão, né? Você escutava do teu pai, né? Mulher, negra, você não vai ter oportunidade. Esse estigma, assim, que foi passado, né? Do teu pai, que isso era verbalizado pra ti, assim. Isso realmente ficou internalizado em ti? E tu acreditava nisso? Ou tu era do tipo que, não, eu acredito que se eu me qualificar, se eu me colocar, eu vou dar certo. Como que era isso com relação à tua mentalidade? Assim? Por muito tempo era isso que eu vivia. Meu pai morreu faz muitos anos. Eu tinha 21 anos. Quando meu pai morreu, eu logo engravidei e conheci meu marido e engravidei. Então, o meu 1 ano de luto, logo em seguida foi trocado pela Valentina, porque eu engravidei muito cedo. E aí eu tive que construir a minha família. Mas aí são 2 choques de realidade, porque eu sempre falo, tu ter um filho, não é simplesmente tu ter um filho, tu junta uma criação com outra criação para formar um outro ser.
meu marido, ele foi criado completamente diferente de mim. Completamente diferente. Ele foi criado que tu tem que trabalhar para ter dinheiro. Eu fui criada que eu tenho que estudar para ter dinheiro. Então, foi um choque muito grande. E aí, o meu marido sempre trabalhou na iniciativa privada. Ele sempre trabalhou no comércio. Ele falava assim pra mim, Marja, tu vive outra realidade. Não é assim que o mundo gira. Não é assim. E ele foi ensinado, quanto mais trabalhar, mais dinheiro vai ganhar. Mais dinheiro. E aí, só que tu não precisa, não vai dar tempo pra te estudar. Tu tem que ganhar dinheiro, desde cedo. A família dele era muito pobre, ele tinha que ajudar com as contas da casa. E eu não, meu pai tinha estabilidade. Eu tinha as coisas que eu queria. E meu pai falava, tu tem que estudar, senão tu vai ter que trabalhar. E trabalhar num trabalho braçal, e eu não queria isso. E aí, quando eu entendi, depois de muitos anos, meu marido me provou que era ao contrário, porque inicialmente, quando eu trabalhava na usina, o meu salário era melhor que o dele. Só que eu estava naquele mundo que é um mundo à parte. Lá naquele meio é aquilo. Quando tu sai dali, não é mais. E aí, quando a gente saiu, ele começou a ganhar muito mais que eu. E na área de vendas. Aí eu pensei, e aí ele me provou que meu pai não estava certo. Meu pai estava certo pro mundo que ele vivia naquela época. Só que aí eu aprendi que se a gente der o melhor da gente, se a gente se especializar, a gente vai ser o melhor no que a gente decidir fazer. Então, hoje, o meu marido, ele é muito bom no que ele faz e ele ganha dinheiro no que ele faz. E, de repente, se eu fosse funcionária pública, naquele concurso que eu decidi fazer há 300 anos atrás, eu não ia estar ganhando 1/3 do que ele ganha hoje. E aí, a estabilidade, a zona de conforto é a pior zona que existe. Só que eu fui criada que eu tinha que ter a minha zona de conforto. E eu não quero. Hoje eu vejo que para eu ganhar dinheiro, para eu evoluir, eu não posso estar na zona de conforto, porque ela é pior. Claro, meu pai, ele quis me proteger de uma certa maneira. Ele deu o melhor que ele tinha. O meu irmão segue essa rotina. Meu irmão estuda para concurso, meu irmão é concursado, fez mestrado, tá fazendo doutorado, porque para ele isso é importante. E aí uma vez meu irmão falou assim para mim, porque como eu tive filho muito cedo, a gente tem que ter dinheiro, né? E aí o meu irmão estudando, morando com a minha mãe. Eu falei assim, será que não tá na hora de tu começar a trabalhar? Esquece um pouco o concurso. E ele assim, eu não tenho um pinto para dar água. Então eu vou seguir ainda no que eu me propus a fazer. E tá tudo bem. Uhum. E de que forma a tua experiência de vida te fez tomar a decisão de abrir o teu negócio? Assim, eu falo que a pitaia ela não foi criada por mim, né? A pitaia não é minha. A pitaia foi um presente, não foi um presente, foi uma escolha do meu sócio. O Leandro, ele vive nessa área há muito tempo. Ele é do Rio Grande do Sul também. E lá ele trabalhou numa loja de cosméticos, lá em Rosário. E aí, com 15 anos. Então, ele viveu muito isso. E a gente trabalhava juntos na GAN. Então, ele já tinha conhecimento de indústria, já comprava muito produto para a loja lá em Rosário. E ele estava vendendo um curso de vendas do nosso antigo gestor. E ele ofereceu para a Cissa, que era a antiga proprietária da pitaia. E a Cissa ofereceu a loja. E eu tava do lado dele. E ele falou assim, se eu tivesse batendo meta, eu comprava essa loja. Aí eu falei pra ele, eu vendi a minha casa. Tu não quer uma sócia? Eu entro contigo. Só que eu não quero aparecer, eu falei pra ele. Eu não entendo nada de cosmético, eu não quero aparecer. E ele, fechou. Aí eu entrei nessa junto. Falei com meu marido, meu marido super topou na hora. Só que o que acontece? Na época, eu não queria aparecer. Era só os bastidores. E o meu sócio, ele tinha um namorado que trabalhava com cosméticos, que era maquiador. Então, ele era a cara da pitaia e ele que tocava a pitaia. Porque eu sempre falei assim, pra pitaia dar certo, nenhum de nós dois pode depender financeiramente da pitaia. E aí, quando a pitaia surgiu, eu falei pra ele assim, eu fui lá na pitaia e eu vi que não tinha, eu mexia com ele, não tem nada pra preto, Leandro. Não tem creme de cabelo, não tem maquiagem, não tem nada. Eu quero que a pitaia, ela seja algo que, tipo, eu me conecte com ela e eu não me conecto com ela. Então, o meu requisito básico é que ela me atenda. Porque ela me atendendo, ela vai atender todo mundo. E ele, ok. Aí, a gente viu que as bases que tinha, tudo vencido, era tudo maquiagem de negros. Sabe? Não, porque ela não comunicava isso.
E aí, quando eu comecei a enxergar isso, veio a lembrança de quando eu vim morar em Tubarão. Quando eu vim morar em Tubarão, eu tinha o meu cabelo liso com mega hair. E não tinha ninguém pra arrumar meu cabelo. O meu marido, ele cortou meu cabelo bem curtinho. E eu tinha que comprar creme de cabelo, imagina, 8 anos atrás. Eu ia em Floripa e eu achava que o creme que eu gostava, que em Tubarão não tinha. Eu assim, peraí, será que a pitaia não veio com algo pra curar a dor que eu também sentia? Curar nos outros a dor que eu senti? Só que eu comecei muito leve na pitaia. Aí quando o meu sócio, ele e o namorado terminaram, eu tive que me enfiar mais no marketing, né? E começar a aparecer mais. E aí eu vi que realmente a pitaia ela tem um propósito muito maior. Porque ela não é um resgate apenas meu. Porque aconteceu um episódio ano passado que uma amiga em comum de uma amiga minha, ela tinha o evento da Semana da Consciência Negra em Tubarão. E eles estavam levantando nomes para ser homenageados na câmera. E ela indicou meu nome, ela nem me conhecia direito. E eu fui voto vencido pela minha história na câmera. E eu pensei assim, poxa vida, se pessoas que nem me conhecem direito e eu acho que eu não tô fazendo nada, acham que eu tô fazendo, meu Deus, a pitaia tem um propósito muito maior. E quando a minha família viu que eu fui homenageada na cidade que me acolheu, que não é minha, foi muito maior ainda. Porque, tipo, a minha família mandou mensagem falando o quanto aquilo impactou neles. E eu pensei, meu Deus, eu sou referência pra muita gente. E eu tô fazendo algo que é tão básico, tão natural. E eu pensei, não, eu tenho que entrar de cabeça nisso, eu tenho que me esforçar mais. Aí foi quando começou a mexer em mim se eu ficava só na pitaia, se eu ficava na GAN, o que eu faria? Aí eu pedi férias na GAN, depois disso. Em dezembro, fiquei todo dezembro na pitaia. Aí eu vi que eu precisava de boas vendedoras. E eu não sou boa vendedora. Então eu preciso investir em profissionais bons para tocarem a loja, para eu poder, por fora, tá fazendo isso que eu tô fazendo. Tá podendo contar um pouco da minha história, tá podendo levar a pitaia para outros lugares, porque tem um monte de gente que nem sabe que a pitaia existe. Então, isso me tocou muito, assim. E eu preciso me qualificar mais para poder fazer isso e investir nas pessoas, porque eu acho assim, eu tinha um chefe que falava assim, tu não precisa fazer tudo, tu precisa saber quem sabe fazer. E aí eu vi que ali na loja eu tenho boas vendedoras e eu não preciso estar ali para vender. Eu preciso que a pitaia seja em outro patamar para mim, sabe? Então, ela veio, eu sempre falo que ela veio para me curar, para resgatar algo em mim, resgatar algo na minha família, porque quando eu era pequena, eu não me achava uma criança bonita. Porque eu não tinha o cabelo igual o teu. As minhas amigas, eu era a única negra. E para mim a beleza bonita, porque a sociedade, ela ditava um padrão, né? O padrão para te ser bonita, tu tem que ser a Barbie, que era loira de olho azul. E o padrão de beleza, ele não é esse. O padrão, ele não existe padrão. O bonito é o que é aos teus olhos, aos meus, entendeu? E aí, nessa época da homenagem da Consciência Negra, o meu primo me mandou uma foto minha pequena. E aí eu olhei assim e pensei, meu Deus, era uma criança linda. E eu não me achava bonita. Porque, de repente, é como tu falou, né? Meu pai falava que eu tinha que ser inteligente. A minha mãe falava que eu tinha que alisar meu cabelo. Então, quem era a Marja? Hoje eu me reconheço. Hoje eu consigo enxergar quem eu sou, sabe? As tranças. Eu tô usando trança porque eu tive uma queda de cabelo forte, eu tive alopécia. E o meu marido, ele não queria que eu usasse. Não queria que eu botasse trança. Ele queria que eu seguisse com o meu cabelo crespo. Mas quase ninguém sabe que as 2 últimas semanas antes de eu fazer a trança, eu tava com lace. Porque o meu cabelo tava caindo horrores. Horrores. E aí eu penso assim, eu tenho que ser bonita pros outros, ou eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então hoje pra mim, a beleza e eu estar bem é comigo. É sobre mim. Não é sobre o que vão achar. Eu acho que a partir do momento que tu tapa um pouco os ouvidos pra a opinião alheia, tu vive muito melhor, porque a opinião é sobre eles, não é sobre mim, né? Então, esse resgate, a pitaia fez algo e eu acho que ela tem muito mais pra fazer comigo, sabe? Muito, muito mais. E eu tô pronta
a embarcar realmente nessa, porque antes eu queria ser coadjuvante. E quando a Stephanie falou ali, tu aparecer pra mim, é muito difícil isso. Eu aparecer, eu me enxergar, eu fazer um vídeo, eu contar de mim. Eu conversar contigo pra mim aqui é de boa. Mas quando eu pego o celular, põe a câmera assim, menina, parece dar uma trava, sabe? Mas como a Steph falou, tem coisas que precisam ser feitas, né? Sim. E só depende da gente. Sim, mas é incrível, porque nós nos conectamos ali agora, alguns instantes antes, mas você é sorridente, você transborda autoconfiança, você se coloca como autoconfiante. E é incrível, eu já contei isso em outro episódio, essa questão do padrão de beleza, do preconceito, porque se você olhar, eu sou loira, de olhos azuis, de pele clara. E eu sofri preconceito. Porque eu era a branquela, a perna de cabo de vassoura. E na minha adolescência, por exemplo, eu sofria muito por ser branquinha demais. E eu queria ter uma pele bronzeada igual das minhas amigas. Então, olha como não existe nunca o padrão perfeito. Porque os estigmas estão dentro de nós. Estão dentro de nós. Até que um dia vira alguma chavezinha dentro da gente e a gente entende que não é isso que importa. E a gente passa a dar valor a outras coisas, né? Mas nessa trajetória de autoconhecimento, você tem 3 filhos. Uhum. Meninas, meninos... Tudo. Misturado. E como que você agora passa para as suas filhas essa questão? Assim, ó. A Valentina foi a primeira. Então, a Valentina, ela pegou muito ainda da criação da minha mãe, né? Da minha criação. Porque eu me lembro que um dia minha mãe falou assim pra mim: ai, tu parece uma velha, nem parece minha filha. A roupa que eu tava usando, assim, porque minha mãe é toda despojada, toda, sabe? E aí eu parei e pensei, peraí. Eu por muito tempo fui a minha mãe. Eu fazia o que ela queria, eu me vestia como ela queria. Então, a Valentina, eu sempre, na verdade, todos, assim, eu sempre deixei ser muito livre porque eles queriam usar, o que eles queriam fazer. Porque eu sentia muita dor naquilo, assim, que saco era tu ir num lugar e tu não tá gostando do jeito que tu tava. Mas a tua mãe te achava linda. Então, às vezes, as crianças se arrumavam, não estavam do jeito que eu queria, mas estavam do jeito que eles queriam estar. Claro, tu nunca vai deixar eles passar pelo ridículo, né? Mas a Valentina ainda veio daquela cultura de cabelo liso, de andar sempre escovada, de ser também a única negra no ambiente que ela frequentava. Mas a Valentina sempre foi muito de atitude. A Valentina tá aí hoje. Ela sempre se achou linda. Ela sempre... Mas também eu acho que foi muito verbalizado isso pra ela, sabe? Eu nunca falei sobre... tu tem que fazer concurso público. A única coisa que eu sempre falei pra ela pra todos, né? Eu vou investir em educação porque eu não quero pagar a faculdade. Então, a Valentina faz faculdade federal. Ela mora em Floripa, faz faculdade porque a gente investiu na educação deles. O Pietro sofreu 3 episódios de racismo na escola. E aí, um dia ele chegou e falou assim pra mim: mãe, me falaram que eu sou feio. Aí eu falei pra ele assim: Pietro, tu é feio. Te olha no espelho. Me diz, tu é feio? Tu não é feio. Feio é quem diz que tu é feio. Então não leve isso em consideração. Mas assim, tipo, tu ser ligada da escola pra falar que teu filho sofreu isso. E o pior de tudo, que ele não teve atitude. Isso que me doeu mais, sabe? No episódio que me ligaram, eu tava na primeira semana na GAN de trabalho. E aí... a única coisa que eu queria era estar com meu filho. Quando eu cheguei lá, o amigo dele, também negro, foi que defendeu ele. E aí eu pensei assim, poxa, o Pietro ele não pode travar. Eu sempre ensinei ele não brigar, né? Não ir pro embate. Mas tu precisa se defender. Ou tu precisa mostrar uma reação. E ele não teve. Isso me preocupou muito. E aí a gente começou a investir em terapia. E aí eu sempre falei pro meu marido assim, o Pietro ele tem dificuldade cognitiva. Ele não é igual a Helena e a Valentina. A Helena e a Valentina, elas tiram de letra qualquer situação, assim, sabe? Tanto pra vida quanto pro estudo. O Pietro sempre trava. Aí o ano passado ele reprovou no DEON. Ele rodou. Só que ele já tava patinando há muitos anos. E o ano passado, com a função da terapia dele,
Eu também parece que eu tive uma terapia, eu estava pronta para a reprovação dele. Por questão de maturidade. Sabe? Aquela função assim, eu sempre passei nas coxas, eu sempre consegui. E ele achou que o ano passado ia ser como sempre foi. E ele não conseguiu. Então isso trouxe maturidade e também trouxe ele valorizar um pouco mais as coisas. Porque esse ano ele tá em escola pública. Porque o meu marido falou, cada ano eu pago uma vez. Cada ano eu pago uma vez. E ele não tá errado. Me doeu, né, em ver que, tipo, é como se ele regredisse, né? Mas ele tá tirando notas boas. Ele tá valorizando mais as coisas. Ele tá sendo mais disciplinado. Coisas que por muito tempo eu falei e ele não dava bola, sabe? Ele tem que idade? Ele vai fazer 15 anos. Então, eles têm que entender que a vida não é fácil. E que nem eu falei pra ele quando ele reprovou, né? Meu marido ficou... Não foi nenhuma novidade pra nós, porque a gente viu que o resultado tava vindo pra aquilo, sabe? Mas aí quando chamaram na escola, meu marido... E aí meu marido chegou, a gente foi falar com ele em casa, né? E aí ele falou assim, o que a gente vai falar pro Pietro, Marja? E aí eu assim, não sei. E aí fui conversar com o Pietro tava chorando, e eu falei, Pietro, filho, tu tem que entender uma coisa. Na vida, em tudo que tu faz, tudo que tu fizer mal feito, tu vai ter que fazer de novo. Tu fez a 8ª série mal feita. Então tu vai ter que repetir a 8ª série. Tu lavou uma louça mal lavada, tu vai ter que lavar a louça de novo. Tu fez qualquer coisa mal feita, tu vai ter que repetir. Então aprende, isso é pra vida, não é só pra escola. Sempre quando a mãe fala as coisas pra ti, que tá feito errado, que tu não tirou o lixo da forma correta, porque tu não botou o saquinho, todas essas coisas vai formar a pessoa que tu vai ser. Vai formar como vão te tratar. Então, vamos repetir a 8ª série bem feita? E eu tô aqui pra te ajudar. Mas dói, sabe? Dói muito. Aí, a mais nova, a Helena, tem 12 anos. Esse semestre ela tirou 10 em todas as matérias. Em todas. E eu nunca ajudei ela a estudar. O Pietro eu sentava e eu ajudava, sabe? Então eu sempre falo que é uma mãe para cada filho. Só que eu preciso resgatar o melhor deles. E eu não quero nunca que eles sofram. Tipo, o que o Pietro sofreu. Eu não quero que ele sofra. A Helena, com o corte químico que ela teve no cabelo, ela fez as tranças, né? E aí a gente faz retoque de trança uma vez, quando fecha uns 20 dias, a gente faz só a frente. E ela tinha feito só a frente pro aniversário dela. Na semana seguinte, ela foi lá e queria desmanchar. Eu, filha, dura mais uns 20 dias a tua trança, não desmancha. Ela, não, porque já cresceu meu cabelo. Eu, tá, Helena, então vai lá e desmancha, mas eu não vou te ajudar. Eu tinha chego de uma feira em São Paulo, eu tava muito cansada. Assim, eu não vou te ajudar, tu vai tirar tua trança e tu te vira. Quando ela tirou as tranças, tava assim, ó, de cabelo fininho, da química do corte que ela teve, ralo. Ela me mandou mensagem no celular, vem aqui. Aí eu não tinha visto. Aí ela foi lá na sala e me chamou, mãe, vem aqui. E eu vi que ela tava se segurando no choro, o cabelo dela tava horrível, as pontas. Tava horrível, e ela queria cortar. E eu, filha, não corta o seu cabelo. E ela assim, não, porque eu vou cortar, porque tá feio. Não, assim, filha, não corta, porque aí eu não consigo fazer penteado no teu cabelo. Tu é linda. Olha, confia na mãe, que eu vou fazer um penteado que vai ficar lindo no teu cabelo. E eu vou falar com a tia Aline pra marcar tuas tranças. Tá, isso foi no sábado. No domingo eu queria ir pra Garopaba. A Helena não quis ir. E ela enrolou, só que a Helena não diz não. E eu sabia que era por causa do cabelo. E eu, filha, a gente vai deixar de curtir um final de semana em família. Por que tu não tá gostando do teu cabelo? Filha, deixa que a mãe arruma. Vem aqui que eu arrumo. Aí eu arrumei, peguei aqueles bolinhos pra fazer coque, sabe? Fiz bem lambidinho aqui, fiz baby hair, fiz um coque. Ela amou. Depois eu tava ela olhando no Instagram, assim, penteados, igual que eu fiz dela. Ela se gostou, mas, tipo, ela tava com medo. E aí eu não posso diminuir esse sentimento dela, porque eu sei quanto dói. Às vezes, o que não é dor pra mim, pra ela que tem 12 anos, é uma dor imensa. No dia que eu tive a queda, que eu tive que pôr lace, quando eu tirei o Mega e eu vi que eu tava com uma queda enorme na frente, e eu tirei a lace, foi bem no dia que a minha mãe tava lá em casa, eu fui pro banheiro chorar sozinha. Eu sinto a minha dor de uma forma diferente, sozinha ali, calada. Mas eu não posso privar meus filhos de também mostrar os sentimentos, né, deles. Sim. Dela falar, dela se expressar, mas é realmente um dilema, assim, é uma acrobacia diária, sabe? Sim. E aí,
que momento você, agora voltando então para esse contexto todo, em que momento que você saiu da GAN para ir para uma coordenadora comercial e junto com isso lidando com a pitaia? Como é que foi essa história? Porque hoje você divide o seu tempo nesses dois trabalhos, assim. Assim, a Bali, ela surgiu bem num momento de incerteza minha profissional, porque a GAN estava passando por uma transformação de gestão que eu não me adaptei, né? O meu gestor, ele saiu e eu vi que estava tendo uma troca e eu estava sendo preparada para uma coisa que não estava acontecendo. E eu já tô com 42 anos. Eu passei muito tempo da minha vida querendo uma oportunidade de aprender e crescer e desenvolver. Só que eu cheguei numa etapa, e lá na própria GAN me falaram isso. Eu já tô grande. Eu não preciso de uma oportunidade para crescer e desenvolver. Eu quero ensinar. Eu quero desenvolver pessoas. E aí foi nessa incerteza que eu pedi férias. E aí uma amiga minha, que trabalha na Bali, falou: Marja, a Bali tá cheia de oportunidade, tá crescendo muito. Me manda teu currículo. Isso foi em novembro, foi antes. Eu já tava meio incomodada, assim, né? Só que eu mandei o currículo, assim, sem pretensão nenhuma. Mandei o currículo e aí me chamaram em dezembro. Só que eu nem sabia que vaga era. E aí eu me esqueci da entrevista. Eu tava chegando na pitaia e aí a menina do RH me ligou. E aí me chamou pra entrevista e eu falei isso que eu falei pra ti. Eu tô incomodada na GAN por causa disso, disso e disso. É uma baita empresa, só que eu não me vejo mais lá. E eu sou grande, eu quero desenvolver pessoas, eu não quero mais uma oportunidade para mostrar meu trabalho. Eu quero uma oportunidade para desenvolver o meu trabalho. E aí tinha essa oportunidade para coordenadora comercial. E aí quando eu fui conversar com a Dai, ela falou: eu quero tu, e eu não quero que tu fique fazendo leilão lá com a GAN. Se tu quer ficar aqui, tu fica, tu já me diz agora, porque eu vou cancelar o processo seletivo. Aí eu fui para casa, conversei com a minha marido, ela fez a proposta, a gente conversou e aí eu pensei assim: poxa, a GAN é uma baita empresa, só que é uma distribuidora. Entrar numa indústria, né, que tá começando, imagina, ela tá em segundo lugar no Brasil em volume. Ela tá muito grande, só que ela nem cresceu ainda. Eu acho que é uma oportunidade incrível. E aí, a Bali me trouxe a oportunidade de aproximar a pitaia ainda. Eu tive 2 eventos lá dentro da Bali que a pitaia foi. E hoje, uma das maiores consumidoras da pitaia são as meninas da Bali. Meu Deus, realmente é difícil equilibrar os pratinhos, sabe? Mas durante a semana eu me dedico à Bali, no sábado eu me dedico à pitaia e no domingo eu me organizo para a semana. Mas eu acho que é um propósito incrível, assim, para mim, conciliar. Porque o que eu sinto? Que na Bali eu estou desenvolvendo muito ali a função de coordenação comercial, processos, desenvolver pessoas no macro, e eu também estou tendo muito conhecimento de outras pessoas, que eu consigo implementar na pitaia. Porque na pitaia não tem ninguém que me desenvolva, na Bali tem. Uhum. E aí com isso eu consigo fazer a pitaia crescer mais, sabe? Uhum. E como coordenadora comercial e com esse intuito de desenvolver pessoas, como que na prática tu consegue desenvolver as pessoas nessa posição que você está? A Bali, ela tem a Dai fala uma frase sempre, só que é uma frase que eu carrego, que eu já carregava, só que ela fala de forma diferente. Ela fala escutativa. O meu pai falava: a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, a melhor coisa que a gente tem é absorver o que os outros falam. Claro, eu vou filtrar o que é o mais importante para mim. Mas eu aprendi também muito sobre educação. O time, a gente precisa educar eles, né? Eu tô num setor que eu sou a mais velha. Antes eu sempre falo, eu que mexo assim, como eu comecei a trabalhar muito cedo, antes eu era a mais nova do setor. E eu sempre tive a proximidade com os mais velhos, então eu sempre fui desenvolvida. Hoje eu sou a mais velha do setor. E com a minha experiência de vida, eu consigo desenvolver eles. Claro, nos primeiros meses não foi fácil. Uma pessoa de fora, para coordenar uma equipe... Qual foi a maior dificuldade? Foi me conectar com eles. Processos, não ter processos, criar processos. Para mim é tranquilo, sabe? Porque eu vou no meu tempo. O problema é me conectar neles. Entender o que eles fazem. Porque imagina, né? Tu chegar num setor
que tu não entende o que eles estão fazendo. Como é que eu sempre fui acostumada eu ensinar. Mas eu tava ali para coordenar o que eles fazem, mas o que eles fazem, eles precisam me ensinar, porque eu não sei. Então, a questão, até um dos valores da Bali é sermos humildes para aprender. Então, eu ter que recuar um passo e falar para eles que eu não sei, eu acho que isso daí meio que desarmou eles, para eles poderem me dar espaço para eu entrar, sabe? Mas os 3 primeiros meses foram complicados. Mas eu sempre aprendi uma coisa também: roupa suja se lava em casa e chorar também. Eu nunca ia mostrar fragilidade ali. Mas chegava em casa, ai meu Deus, tá difícil. Mas eu vou ir, eu vou conseguir. Poxa, não vim pra cá à toa, sabe? Mas é um desafio. Hoje, não digo que tá tranquilo, mas tá muito mais maleável. Eu consigo equilibrar e conhecer também cada um, né? Porque assim como eu sou mãe de 3, eu digo que são 3 mães para cada filho. Lá é a mesma coisa. Eu tive que ter a percepção de cada um para saber como é que eu ia me conectar com eles. E hoje eu sinto que a coisa melhorou 90%. E Marja, desses desafios todos que você contou até agora, que você passou e construiu na tua trajetória e tem construído, porque o caminho é contínuo, qual é a principal habilidade que você acredita que você teve que ter para conquistar esse teu espaço? Eu acho que a maior habilidade, que hoje é uma das maiores falhas, é a comunicação. É saber comunicar. Saber o que eu preciso, o que eu quero e o que eles precisam também. Eu saber me expressar, saber falar com eles, sabe? Porque um tom de voz, uma palavra maldita, um texto com uma pontuação, com um caps look, ele muda tudo. Ele muda tudo. Então, até é um feedback que eu tô tendo deles, sabe? Porque eu me propus agora, eu comecei a fazer o plano de desenvolvimento para desenvolver eles. Porque não adianta eu só apontar falha se eu não mostrar o caminho do certo. Então, acho que isso aí é o diferencial. Em tudo que é lugar. Em casa, eu faço isso. Na Ptai, eu faço isso. E na Bali, eu tô fazendo isso, sabe? E aí é o maior diferencial. É como tu vai falar. Comunicar e escutar. E dentro dessa tua jornada toda, de histórias, de vivências, teve alguma história especial que te fez aprender uma grande lição que tu carrega hoje como verdade, como algo, uma história que te marcou, que aconteceu na tua vida, que tu soube ressignificar e hoje tu traz esse grande aprendizado? Eu vou me emocionar. Eu acho que a morte do meu pai. Ela mudou completamente a minha vida. Porque assim, que nem eu falei lá no início, às vezes a gente sabe o que a gente quer, né? Há 20 anos atrás eu queria fazer faculdade federal e morar sozinha. E aí, no meio do caminho, eu descobri a doença do meu pai. E eu tive que, como eu não passei no vestibular, eu morei 1 ano fora. E eu não passei no vestibular e voltei pra casa. E foi o ano que ele descobriu a doença. Então, eu fiquei muito próxima dele. E ao mesmo tempo, parece que aquele tempo foi um tempo de aprendizado enorme. E esse ano, uma das meninas que trabalham lá com a gente, ela perdeu o pai. Com a mesma idade que eu perdi meu pai. E aí eu falei pra ela, tu vai amadurecer muito com isso. Só que ela perdeu o pai dela de uma maneira brusca, foi um acidente, né? Eu imaginei que meu pai ia morrer, então eu fui preparada pra morte do meu pai. Mas a perda de um pai, ela muda completamente a gente. Os valores de vida, a maturidade, as prioridades, a minha relação com a minha mãe mudou muito, porque acaba que, na maioria das vezes, é a filhinha do papai, né? Eu era a mimosa do meu pai era o meu príncipe encantado. Então, perder ele é uma pessoa que tá sempre nos meus pensamentos, porque imagina, eu falei várias vezes dele aqui, né? E fazem 20 anos, que meu pai morreu em 2004. Faz 21 anos que meu pai morreu. E até hoje eu ainda carrego coisas, imaginei, assim, 21 anos. Eu sempre falo que se eu puder ser para os meus filhos o que o meu pai foi para mim, eu tô assim, ó, no lucro. E eu vejo muito dele no meu marido.
isso que eles nem se conheceram, tá? Mas qual foi o maior valor, assim, que tu aprendeu com teu pai? Sobre resignação. Fala mais sobre isso. O meu pai falava que a gente não pode se contentar, mas a gente tem que tirar proveito das situações. Vamos supor, o que aconteceu comigo lá do problema com meu filho. Adiantava eu gritar, eu esplanejar e eu fazer fiasco? Não. Eu tenho que me resignar, entender o que aconteceu e daquilo ali tirar algum proveito daquela situação para melhoria nossa. Porque quem fez errado, eu não sou pai ou mãe para ensinar eles a aprender com os erros. Eu não vou botar uma criança de 13 anos na justiça porque os pais erraram com a criação deles. Eu tenho que educar o meu filho para ele saber como se portar. Então, isso aí me ensina muito. Meu pai me ensinava isso desde discussão com a minha mãe. Eu nunca discuti com a minha mãe. Eu tenho eu levo na minha vida a função de hierarquia e respeito aos mais velhos de uma maneira tão forte, porque a palavra, ela machuca muito. Quem fala, esquece. Quem ouve, nunca esquece. Então, a minha mãe pôde me machucar com palavras, ela falou várias coisas, mas eu tenho certeza que 70% das coisas que ela me falou, eu não lembro. Porque foi em algum momento de raiva, foi em algum momento de não pensar. Mas se eu revidasse as palavras dela, de repente, hoje eu estaria sem falar com a minha mãe. E assim são com várias pessoas. Então, tem certas coisas que não é que eu tô me fazendo de louca, mas releva. A pessoa não pensou direito. E eu acho que isso faz de mim um profissional diferenciado também. Como eu tenho uma percepção muito boa de pessoas, tipo, eu tenho um gerente lá que ele é completamente explosivo. Às vezes ele me manda uns áudios, me fala um monte de coisa. E eu dou 10 minutos. Eu não vou responder, eu vou dar 10 minutos. Porque ele precisava desabafar com alguém e eu fui o ouvido que levou, né, foi usado como pinico. Porque às vezes as pessoas realmente, elas não pensam antes de falar. E não é por ela ser criança que ela vai fazer isso, adulto também faz. Naquela adrenalina, naquela questão. Então, tu se resignar, né, dar aquele passinho para trás, pensar, refletir, às vezes o não falar é a melhor resposta. E aí isso eu aprendi muito com meu pai. Muito. Resumindo, a função dele me ensinar a não bater de frente com a minha mãe, ela teve um significado muito maior do que não bater de frente com a minha mãe. É não bater de frente com conflitos, que não vai levar a nada. E nessas situações de que, às vezes, relacionadas, por exemplo, quando você falou ali da história do teu filho, que ele que ele sofreu um preconceito na escola e que te doeu porque ele se calou, porque ele não soube se posicionar. Pensando sobre isso, sobre essa lição de resignação, sobre refletir, qual é usando o exemplo do teu filho, mas aqui falando de situações de racismo como um todo, qual é a melhor resposta que você acha que deve ser dada, que deveria ser dada para situações como essa? Eu acho que é a função da gente ocupar os nossos espaços. Eu preciso ser autoconfiante, saber sobre o que eu tô falando e ocupar meu espaço. Eu acho que essa é a maior resposta que tem. Vamos supor, o meu filho, naquele momento, era um jogo. Eles estavam brigando. O guri xingou ele. O Pietro, ele podia... Foi o que eu fiz quando eu era pequena. Foi um conflito, deu problema. Vai em quem resolve, vai na diretoria. Mas não seja cabisbaixo, não se coloca como vítima naquele momento. Porque ele não é vítima. Ele precisa ser maior do que isso, sabe? É a função do tapa de luva. Vamos supor assim, eu no meu meio, onde eu trabalho, eu quero ser a melhor no que eu faço. Porque mesmo eu sendo a melhor, eu sei que vão falar de mim. Mas eu não quero dar motivos para falarem que eu sou incompetente. Eu acho que essa é a maior resposta para tudo. Tu não precisa estar entrando em conflito, tá falando. Tu mostra em atitudes, sabe? Eu ser a melhor profissional, eu ter a melhor postura. Eu não digo ser a melhor de todos, mas eu dar o meu melhor. Eu ser a melhor no que eu posso fazer é a melhor resposta. Isso me lembra bastante uma cena no futebol do Daniel Alves, que ele sofreu um xingamento da arquibancada, um xingamento racista, e jogaram uma banana, ele descascou a banana e comeu a banana.
naquele momento, ele mostrou que, tipo, ele tava dane-se Uhum. pra que aquilo simbolizava pra aquela pessoa. Cortou. Sim. Porque se ele fica naquela discussão de eu fui chamado disso, eu fui chamado daquilo, porque eu quero saber quem foi, porque não sei o quê. Ele tá dando mais ibope ainda e dizendo aquilo é verdade, então. Né? Quando ele banaliza aquilo, ele diz, não, eu sou maior do que isso. É isso aí. Resumiu tudo. É bem isso. É algo muito maior por trás de tudo, sabe? Mas como eu falei e eu repito, a gente tem que ocupar os nossos espaços. Por ser mulher, por ser negra, por ser homossexual, por ser gordo. Tu tem que ser o melhor no que tu faz. Porque aí não vão te rotular, não vão, sabe? O que eu fico muito chateada, além de mim, quantas negras tu viu no evento hoje? A gente não tá ocupando os nossos espaços. Mas é isso que eu queria te perguntar. Por quê? Eu não consigo entender ainda. Eu não consigo entender. Porque assim, ó, eu mexo com meu marido. Eu vejo negro só em show de pagode. Eu não sei. Eu não sei se as pessoas não se qualificaram, se não tem aqui mesmo. Não sei, eu queria me enxergar mais em outros lugares. Ou são, às vezes, aquelas sementinhas de estigma que são passadas e as pessoas não acreditam que ali não é o lugar dela? Pode ser. Eu fui convidada a palestrar na Semana de Publicidade Acadêmica de Publicidade da FUCAP, da Univente. Foi muito legal, porque elas queriam... Aí foi outro também que eu pensei assim, minha história realmente toca as pessoas, né? Elas queriam que eu falasse sobre as tendências do marketing. Meu Deus, o que eu sei de marketing? Por causa da loja, né? E aí eu falei como é que eu uso muito ChatGPT para tudo, né? Eu contei um pouco da minha história. E aí falei de como surgiu a Pitaia, né? Eu falei da gente se gostar, de o teu cabelo, tu gostar do jeito que é alisado, tu não tem noção a quantidade de meninas que vieram falar comigo. Aí eu ainda mexi com elas, aonde vocês estão? Um monte de menina negra, linda, crespa, alisada, do jeito que era, mas elas estavam ali, sabe? Elas estão ali estudando, se desenvolvendo. Eu quero enxergar mais isso no meu ambiente de trabalho, sabe? Mas de repente elas estão por aí se formando como uma Valentina da vida, como uma Helena da vida, como um Pietro. Mas que eles realmente ocupem, que eles se formem ali e vá para a profissão deles, que não vá para trás de um balcão, né? Que eles possam se posicionar e ser voz, que eles sejam bons, né? Que eles se qualifiquem, que eles não fiquem na zona de conforto. E aí, de repente, pode ser que a gente comece a enxergar mais pessoas, pode ser que pare de vencer base lá na Pitaia, porque não tem negras para ir lá comprar, né? Então, isso aí ainda me deixa chateada, assim, sabe? Da gente não se enxergar. Porque eu vou ser, como por exemplo, eu sou referência para alguém que vai se achar, vai encontrar alguma conexão comigo. Hoje eu estou priorizando a seguir mulheres. Eu estou começando a ler livro de personalidades negras, que eu nunca fiz isso. Porque eu estou começando a consumir conteúdo de pessoas na mesma batida. E aí eu vou começar a enxergar mais coisas, mas eu queria enxergar perto, sabe? Em Floripa eu já vejo muito mais do que consumindo conteúdo, sabe? Então eu quero enxergar mais perto de mim. Eu quero enxergar indo na Pitaia, eu quero enxergar num podcast teu, eu quero enxergar na Bali, sabe? Na GAN, eu era a única negra ali no meu setor. Na Bali também. Então... Mas é incrível isso, porque assim, fala assim, eu quero enxergar no podcast teu. O podcast, ele tá aberto para histórias de pessoas que inspiram e de lições que transformam. Porque a gente não acredita que diferenças étnicas, sociais, culturais possam realmente dividir as pessoas, né? As portas estão abertas para isso. E eu vou te fazer uma pergunta sensível agora, porque eu acho que tu tem tanta clareza e maturidade sobre o tema que eu acho que tu daria uma resposta coerente. Se é que existe coerência, ou, né, N opiniões. Porque você tem falado tanto dessa questão de eu me qualifiquei,
as pessoas precisam se qualificar para ocupar os seus lugares. O que você acha a respeito das cotas? Que é um tema polêmico, que é um tema discutido em todos os setores, em todas as áreas, em todos os nichos. Mas, na tua opinião, a cota ajuda? Ela atrapalha? Ela faz sentido? O que tu pensa sobre isso? É polêmico mesmo. Assim, ó, eu sempre falo que a gente tem que aproveitar dos benefícios que estão sendo oferecidos da melhor maneira. Tô falando em cota em relação a tudo, tá? Não só em relação a estudo. A minha primeira casa, a gente comprou por cota social, que era a nossa primeira casa, nosso salário era baixo, e eu consegui me beneficiar com o subsídio do governo. Acho que foi 10 ou 15 mil reais. Bolsa Família, eu, graças a Deus, nunca precisei, porque a gente sempre trabalhou, sempre teve condições, né? Mas, infelizmente, muitos dos meus familiares, eles se aproveitaram disso para não registrar trabalho, para seguir conseguindo o subsídio do governo. Então, da maneira errada, eles fizeram isso. Eu entrei na faculdade federal, na época, nesse caso, não tinha cotas, mas consegui. A Valentina não usou cotas, porque a Valentina sempre estudou em escola particular. Então, a Valentina está na faculdade federal, não pelas cotas, entrou na ampla concorrência. Mas, resumindo, eu acho que as cotas, ela vêm para tentar equilibrar algo que foi feito errado há 1000 anos atrás. Na época que a gente não existia, sabe? Eles estão tentando superar algo histórico. Mas tem gente que usa da forma errada. Então, tipo, o meu irmão entrou pelas cotas, porque o meu irmão estudou em escola pública. Mas ele também, para entrar nas cotas, ele teve que estudar, porque eu acho que a gente tem que comparar maçã com maçã, banana com banana. O que é as cotas? Tu vai botar todos que estudarem em escola pública e não só questão racial, tá? É questão social. No mesmo balaio, e eles vão concorrer e nas mesmas condições de igualdade. Eu não posso botar a Valentina, que estudou em escola particular toda a vida, que tem um ensino melhor, a concorrer com o Pietro, que agora está em escola pública e não tem o mesmo nível de educação dele. Então, ela mesmo que ele queira se esforçar, o esforço dele vai ter que ser muito maior. Então, as condições de igualdade têm que ser iguais. O que eu acho que isso daí tem que ter um tempo. E as pessoas têm que usar da melhor maneira possível. Então, eu sou a favor das cotas, em questão social. Só que dentro desse social, com certeza vai ter mais negros do que brancos, porque a população mais carente é a população negra. Mas que eles usem da maneira correta. Mas especificamente as cotas, porque agora já estão falando em cotas para trans, daí tem as cotas para negros. Porque assim, de que forma a questão... Não, aí tá meio que banalizando, entendeu? Aí já perdeu a mão. Porque no início, quando começou as questões das cotas, ela tinha um período. Era para até se estabilizar. Mas agora a questão de gênero, porque se tu tá comparando com questão de igualdade, o gênero não tem nada a ver com isso. Então, não dá para ti começar a reclassificar muitas coisas e criar muito, porque vai acabar atrapalhando mais. Eu acho que desse aí eu acho que já banalizou. Aí acaba que o que era para ser feito não é feito, né? Então, acho que quando eu falo em qualificar, eu não falo em ensino superior só, tá? Ou ensino superior. Eu falo em tu ser o melhor na tua área. Tipo a Stephanie ali. Ela sugeriu um monte de livros. Tu não precisa não precisa ter um canudo, sabe? Mas tu precisa te qualificar na tua área que tu decidiu se formar, que tu decidiu se especializar. Porque antigamente o canudo ele fazia diferença. Hoje a informação ela tá livre acesso para todo mundo, né? Então, tem que usar e abusar da melhor maneira. Sim. Bom, nós estamos chegando na reta final do episódio. Passou aí 1 hora de conversa. Eu quero te agradecer por tudo que você compartilhou da sua história. E agora a gente vai para a pergunta final, então. Nessa pergunta final, a gente faz um apanhado geral dessa grande lição que a tua vida traz. Levando em consideração tudo que tu superou, ressignificou, as escolhas que você fez, os resultados que você tem.
E se você fosse pegar tudo isso, essa sua trajetória, e extrair uma grande lição que o teu exemplo traz, resumindo numa frase, dizendo: eu, Marja, vivi o que vivi e aprendi que... Eu aprendi que a força de vontade e a energia positiva, ela supera qualquer coisa. Então, basta a gente querer, a gente acreditar que as coisas acontecem. Muito bem. E rede social? Quer compartilhar com a Ah, gente? com certeza. O meu arroba é Marja Viana, com 2 N's. E o da Pitaia é Pitaia Cosméticos, com 2 S's no final. E é pitaia com Y? Com Y. Muito Primeiro bem. I, depois Y. Joia! Então, se você quiser seguir os conteúdos da Marja, que tem ainda um caminho aí bem... um longo caminho para desbravar e aparecer cada vez mais como um exemplo de força, de feminina, da tua mentalidade, né? Que isso se espalhe e se multiplique mesmo. É o que a gente torce. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco até o final desse episódio. Não esqueça de nos seguir no @Vivi Aprendi Podcast também. E todo sábado, então, eu te encontro às 10 da manhã para um novo episódio. Tchau e até a próxima, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até mais!